Bom, boa tarde a todos. Não é esse slide. Eu não tenho aquela marca de computador dos dois anteriores, do Ricardo Caetano, mas não é esse slide. Eu acho que não vai dar problema dessa vez a apresentação. Bom, obrigado pelo convite, Dr. Marcos Leão, Dr. Ricardo, Dr. Carlos Schiavon. É um prazer estar aqui. Eu sou um dos poucos clínicos, acredito eu, aqui do grupo, talvez não o único, mas um dos poucos, mas não tenho conflito de interesse porque eu sou um clínico que acredita bastante no problema e nós temos interagido em pesquisa e mostrando os benefícios, principalmente cardiovasculares relacionados à obesidade e à questão da cirurgia bariátrica. Aula número 11, por favor. Aula número 11, Luciano. Obrigado. Então, coube a mim falar nesses próximos 20 minutos um pouquinho sobre as complicações micro e macrovasculares. Aqui está apenas, obviamente, uma figura representando, de um lado, as doenças macrovasculares e, do nosso outro lado, lado esquerdo, as complicações microvasculares. Claro que em cirurgia bariátrica esse também é um campo em progresso. Certamente nós não temos evidências para várias dessas complicações microvasculares que estão descritas aqui. Mesmo para algumas macrovasculares ainda carecemos de evidências científicas, mas é muito satisfatório para nós vermos que a cirurgia bariátrica tem crescido muito nos últimos anos, mostrando evidências contundentes em grandes revistas desses dois aspectos que eu vou descrever a seguir. Então, basicamente, eu vou abordar alguns desfechos microvasculares, principalmente aqueles que nós temos mais evidências, e, posteriormente, falar um pouco de desfechos macrovasculares, e começando, obviamente, a falar um pouquinho de nefropatia, retinopatia e neuropatia, muitas vezes associados ao diabetes, né? Então, todos nós sabemos o impacto que nós temos aí da obesidade, especialmente formas específicas de obesidade, não necessariamente todas têm o mesmo o espectro, mas do impacto que a obesidade tem em vários componentes que, em última análise, vão levar à doença microvascular. Aqui com um enfoque um pouco melhor para a questão da nefropatia, mas, obviamente, também vários desses mecanismos também impactando outras lesões microvasculares. Então, aqui nós temos o próprio fator mecânico, né, do aumento da massa abdominal pelo tecido adiposo e, consequentemente, aumento da pressão renal, pressão venosa. Isso vai, obviamente, levar à diminuição da perfusão e ser um grande ativador do sistema renin-angiotensina-aldosterona. Nós temos que o próprio tecido adiposo ele tem um sistema de ativação, um sistema renin-angiotensina próprio. Então, já está mais do que evidenciado por vários estudos experimentais, principalmente, mas também humanos, que nós temos um sistema renin-angiotensina ativo no tecido adiposo, especialmente na gordura visceral, e isso, obviamente, também vai ser um grande contribuinte para aumentar a atividade do sistema renin-angiotensina sistêmico, e, obviamente, vai ter impacto direto aí no glomérulo. Há evidências também claras de prejuízo na absorção tubular de sódio, da própria complicação da obesidade relacionada ao diabetes, a resistência à insulina, diabetes propriamente dito, que vão aumentar a pressão intraglomerular, levando a hiperfiltração e contribuindo, sem dúvida nenhuma, para a nefropatia. E não podemos esquecer o fenômeno inflamatório, que foi aqui destacado pelo Dr. Caetano, e outros fenômenos como a própria lipotoxicidade, com aumento de ácidos graxos livres, que certamente vão levar à proliferação de células mesangiais, que vão levar à fibrose e contribuindo, em última análise, para a esclerose desse glomérulo. Então, nós temos aí várias situações clínicas por esses mecanismos, não só limitados a esse, que, em última análise, vão levar à doença renal associado à obesidade e, muitas vezes, também associado à presença concomitante de diabetes. E, como eu falei, vários desses mecanismos inflamatórios, ativação do sistema renin-angiotensina, diminuição de perfusão, o próprio aumento da pressão arterial, vai contribuir para outras lesões microvasculares, e as evidências em lesões microvasculares têm sido observadas principalmente aí no contexto dessa associação frequente entre a obesidade e o diabetes. Então, é nesse contexto que eu começo, então, mostrando um pouco da evidência do benefício da cirurgia bariátrica nessa questão. Então, eu trago aqui primeiro o estudo SOS, conhecido de todos, mas que nessa publicação no Lancet Endocrinology em 2017, eu vou só detalhar, alguns estudos já foram até citados pelo Dr. Ricardo, bem interessante, porque ele fez essa análise onde ele pegou 4.032 pacientes,
onde aproximadamente 50% deles realizaram cirurgia bariátrica, eram vários tipos, né? Não foi limitado apenas ao bypass, tinha também uma proporção grande de sleeve, etc. 15% eram diabéticos, ou seja, ele tinha uma quantidade grande de pessoas normoglicêmicas, tinha pessoas em estado pré-diabéticos. Isso é interessante porque permitiu subanálise. E, ao final, no segmento de 19 anos, o estudo observacional, como todos nós conhecemos, alguns dados bem interessantes na incidência de doença microvascular. Ele combinou aqui as várias doenças microvasculares, principalmente as 3 que eu mencionei. E vejam que interessante, independente do perfil glicêmico do paciente, normoglicêmico no basal, pré-diabético, eu vou mostrar a seguir, ou diabetes estabelecido, houve diminuição, favorecendo a cirurgia em relação a esse grupo controle, que permaneceu sem operar, na redução de doença microvascular. Obviamente, a doença microvascular ela é menos frequente no paciente que tem normoglicemia, mas veja que mesmo nesse grupo chama atenção. E, dentre as características, o pré-diabético foi o que se beneficiou mais nesta redução das complicações microvasculares atribuídas à obesidade / diabetes. Já pacientes com diabetes que foram diagnosticados no início do estudo, o benefício se mantém, e mesmo naqueles pacientes diabéticos estabelecidos, já de longa data, tratando, houve benefício na incidência de doença microvascular. Então, mostra que não é limitado apenas ao diabetes, mas mesmo nos pacientes pré-diabéticos ou normoglicêmicos, novamente, melhora nesse contexto. O Dr. Ricardo também já mostrou esse estudo, eu vou apenas detalhar, porque também é uma corte, não é um estudo randomizado, mas é uma corte também interessante, embora seja retrospectiva, de 400 americanos. O que chama a atenção desse estudo é o cuidado dele em parear pacientes diabéticos obesos, IMC acima de 35, que foram submetidos à cirurgia bariátrica, também mais de um tipo, com mais de 11 mil pessoas não cirúrgicos que eram pareados para idade, índice de massa corpórea e sexo, quer dizer, um grupo muito similar com relação aos fatores principais de confusão. E no follow-up de 4,3 anos, esses pacientes não cirúrgicos, claro, eram tratados clinicamente por diabetes, com a terapêutica melhor existente aí, na ocasião. E o que eles observaram? Reduções de 50%, veja aqui o hazard ratio ao longo do segmento médio de 4,3 anos, 50% aproximadamente de redução de doença microvascular. E quando estratificamos isso para outras lesões microvasculares, vejam, no que diz respeito à neuropatia diabética, cerca de 60% de redução. Só chamando a atenção, além do fato dessa coorte ser retrospectiva, embora muito cuidadosa, os diagnósticos, isso é uma limitação do estudo, foram baseados na classificação internacional de doenças, então, obviamente, pode ter alguma subestimação, algum paciente que tinha até a condição, mas não foi reportado, mas, de qualquer maneira, isso foi sistematizado para todos os grupos. No que diz respeito à nefropatia, e aqui a nefropatia foi definida como pelo menos uma medida, na verdade, pelo menos 2 medidas, perdão, da taxa de filtração glomerular menor que 60, pelo CKD-EP, redução de 60% na incidência de nefropatia diabética. Então, muito consistente, nós estamos falando de redução de metade de incidência de eventos num paciente que tem o tratamento por diabetes, mais a cirurgia, versus o tratamento convencional que está sendo feito. Então, isso é realmente relevante, raramente visto com medicação isolada. É impressionante esse benefício nesse contexto. No que diz respeito à retinopatia, redução de 45% da retinopatia no segmento também de segmento de 4,3 anos. O que diz respeito a outros marcadores de lesão renal, todos nós sabemos a importância da proteinúria no diabetes, como também não só um marcador de doença cardiovascular, mas um marcador também de progressão da doença renal no contexto da obesidade e principalmente no contexto do diabetes. E aqui está a publicação do Stampede, que todos vocês conhecem, já foi mostrado aqui também, e no trial de 5 anos, onde o desfecho principal está no suplemento, o desfecho principal foi avaliar, obviamente, a questão do controle do diabetes e controle da hemoglobina glicada, está lá no suplemento a redução da albuminúria e da relação albumina-creatinina nos pacientes randomizados, aí, tanto por bypass quanto por sleeve, comparado ao grupo controle. E tiveram uma menor incidência, pós-cirurgia, de menor incidência de causa de albuminúria, sugerindo também menor progressão nesse estudo, como todos sabem, esse sim, randomizado, o famoso estudo Stampede.
Nesse contexto, obviamente, essas e outras evidências em relação à albuminúria fizeram que, motivaram o surgimento de algumas meta-análises, começando a avaliar, então, o papel da cirurgia bariátrica na redução da albuminúria em pacientes diabéticos nefropatas. Essa é uma das publicações. Aqui mostrando, nesse primeiro gráfico, veja que são poucos estudos, a maioria desses estudos observacionais, mas mostrando redução desse gráfico superior da relação albumina-creatinina, e embaixo, redução da albuminúria, favorecendo a cirurgia em relação ao período pré, né? Aqui foi comparação pré e pós-cirurgia, nesses estudos que não tiveram grupo controle. No que diz respeito à retinopatia diabética, menor número de estudos, e aqui, obviamente, levanta a lebre para que novos estudos sejam necessários nessa área. Aqui uma meta-análise de 2 anos atrás, mostrando que a cirurgia bariátrica em relação ao tratamento medicamentoso está associado com uma menor incidência de novos casos aí de retinopatia diabética. No entanto, ainda é polêmico, eu novamente reforço a necessidade de novos estudos. Não houve diferença, mudança do score de retinopatia observado em alguns deles, né? Obviamente, existem muitos mecanismos pelos quais a cirurgia bariátrica pode levar à redução da doença microvascular. Eu enumero apenas alguns deles, foi falado até em microbiota aqui, mas as coisas óbvias estão aqui, e isso está mostrado que isso traz benefício num outro contexto geral de tratamento medicamentoso. Então, obviamente, quando eu tenho um controle glicêmico precoce, perda de peso, controle da pressão arterial, melhora da lipotoxicidade, marcadores inflamatórios, estresse oxidativo e outros certamente que estão descritos, eu vou ter benefício e impacto sobre várias dessas doenças microvasculares aqui. Obviamente, temos que fazer uma crítica, né, para progredirmos na área. A maioria dos estudos ainda são observacionais, e se uma avaliação sistemática e padronizada, eu mencionei a questão de que alguns estudos utilizaram o CIT, então depende do médico reportar a presença ou não. Nós sabemos que várias doenças microvasculares ainda não estão sendo feito o diagnóstico. Muitos estudos não têm um grupo controle, eu mostrei alguns deles, mas vários não têm um grupo controle para comparação. E aqui trago um deles que coloca um pouco de controvérsia na situação. Uma revista muito boa, a revista AI, né, uma revista especializada, onde foi 102 pacientes, uma casuística bem menor que outros estudos, mostrando que a cirurgia bariátrica não preveniu a retinopatia diabética no segmento, e, pelo contrário, em alguns casos houve até progressão, especialmente naqueles pacientes que tinham formas mais graves de retinopatia diabética em pacientes mais jovens. Então, apenas para mostrar que precisamos de estudos mais controlados, precisamos de estudos maiores, e também aqui foi feito também sobre a reportagem de classificação da doença, precisamos de critérios mais padronizados para termos respostas definitivas aí nesse contexto. E, para finalizar, para não estender muito, alguns dos slides também já mostrados aqui, desfecho macrovascular. Então, nós estamos falando de infarto, de acidente vascular cerebral e, obviamente, respaldando na maior mortalidade cardiovascular. E aí sim, embora a maioria dos estudos foi mencionado aqui observacionais, mas a consistência é muito grande, né? Aquele mesmo grupo, esse slide já foi mostrado pelo Dr. Ricardo também, aquele mesmo grupo que mostrou aquela comparação de dados microvasculares, publicou no JAMA, no ano passado, avaliando, então, a doença macrovascular. Muito semelhante, 5.000 pacientes diabéticos, com obesidade IMC acima de 35, e agora não 11.000, mas 14.000 pacientes não cirúrgicos, pareados por aqueles fatores de confusão que eu mencionei, após uma mediana de 5 anos de segmento. Vejam que eventos combinados macrovasculares, redução favorecendo a cirurgia bariátrica, eventos coronarianos com redução significativa na cirurgia bariátrica, comparado ao grupo controle, eventos cerebrovasculares também favorecendo a cirurgia bariátrica, e mortalidade por todas as causas também reduzida. Nós estamos falando novamente de redução de quase 50%. É um absurdo, é muito evidente e raramente observada em medicamentos, e, obviamente, os clínicos não podem ficar mais alheios a essa evidência toda. Isso aqui não é uma revista pequena. Nós precisamos realmente mostrar para o clínico, para o cardiologista, para o endócrino, etc., que eles precisam ver evidência. Não estamos falando mais de minha experiência, está claro, veja a noção e a consistência desses achados, né? E o que falar, então, para finalizar, a questão de eventos cardiovasculares fatais e não fatais? Os estudos são quase que meio unânimes, né? Até certa preguiça de mostrar muita semelhança. Então, veja o SOS, segmento de quase 15 anos, também no JAMA, eventos cardiovasculares fatais e não fatais, favorecendo a cirurgia bariátrica.
Análise específica em pacientes diabéticos em relação à mortalidade cardiovascular, especificamente só diabéticos, mortalidade total, cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, favorecendo a cirurgia bariátrica em relação ao grupo não operado. Esse é um outro trabalho no Diabetes Care, publicado também há 2 anos, muito consistente, mostrando o tratamento medicamentoso do diabetes versus cirurgia. Aqui foi principalmente o bypass, como vocês estão vendo, redução de mortalidade cardiovascular. E aqui, quando for estratificando o que realmente preveniu a redução o que realmente a cirurgia bariátrica trouxe em termos de prevenção, o que deu a estatística significante foi a melhora do controle do diabetes, a melhora de doenças respiratórias e a redução significante, quase a metade, da taxa de doença cardiovascular associada a isso, o que obviamente impactou na mortalidade, na boa mortalidade total atribuída a isso. E temos até meta-análises, mostrando o impacto, embora a maioria deles estudos observacionais, todos, mas em termos de mortalidade cardiovascular, muito consistente, favorecendo redução de evento cardiovascular associado à cirurgia metabólica. Então, para finalizar, eu acho que o que nós carecemos ainda é entender um pouco os mecanismos. Há melhorias muito precoces, que não são justificadas pela perda de peso, vocês estão cansados de saber essa discussão toda, já foi abordada aqui também, de desfechos microvasculares promovidos pela cirurgia bariátrica. É um contexto que talvez tenha alguma implicação. Será que alguma cirurgia é superior? Porque se eu estou visando a doença cardiovascular, talvez eu tenha que estudar isso. Será que o bypass é melhor? O sleeve? Eu acho que isso não está respondido. Ou se não, ou se independente disso, todas trazem o mesmo benefício. Acho que é uma pergunta pertinente até na tomada de decisão. Esse questionamento que todos nós fazemos e que está em voga, a maioria dos estudos ainda envolve obesidade grau 2 e 3, então, quer dizer, a gente precisa cada vez mais explorar isso para outras obesidades. E uma outra questão abordada pelo Dr. Ricardo é se, com os novos tratamentos clínicos, nós estamos falando de liraglutida, a empaglifosina e outros, quando somados, está chegando aí novos análogos de GLP-1, como a semaglutida, se quando nós otimizamos e melhorarmos esse tratamento, se nós vamos ter impacto versus cirurgia bariátrica, isso tem que ser testado. O Dr. Ricardo tem um trabalho aí, junto com o Dr. Schiavon, que está submetido à publicação, que está abordando esse tratamento super otimizado versus a bariátrica, para realmente dimensionarmos o real benefício frente aos avanços do tratamento clínico também. Então, para concluir, eu queria dizer que há evidências realmente crescentes, muito consistentes, sugerindo que a bariátrica está associada com a melhora significante de desfechos microvasculares. Isso é principalmente evidenciado em diabético, onde ocorre mais, mas nós vimos um estudo, um impacto mesmo em pacientes com normoglicemia. E com relação a desfechos macrovasculares, isso é visto tanto nos pacientes diabéticos quanto não diabéticos. Então, isso é extremamente importante. E novos estudos são necessários para definir o impacto da cirurgia bariátrica na obesidade grau 1 e grau 2, nesses desfechos, explorar mecanismos pelos quais a cirurgia bariátrica ela pode reduzir a mortalidade cardiovascular, é mais do que desejado para implantarmos de vez, cada vez mais, a cirurgia na rotina do clínico. Muito obrigado.